o renomado pastor Josué Gonçalves decidiu se pronunciar sobre o Miguel Oliveira. Se você quer ouvir um pastor idôneo que nunca se envolveu em polêmica alguma, com muitos anos de ministério e um dos mais respeitados da Igreja Assembleia de Deus, então vamos assistir esse vídeo que está viralizando no Instagram. A recente polêmica envolvendo Miguel, um adolescente de 15 anos conhecido como um profeta mirim, expõe muito mais do que uma decisão polêmica de impedir sua pregação nas igrejas. Ela revela lacunas profundas que precisam ser discutidas com seriedade. A imaturidade espiritual, a fragilidade da liderança e a ausência de paternidade responsável, espiritual e biológica. Primeiro ponto que eu quero considerar: imaturidade não é pecado, mas também não é unção. Um garoto de 15 anos está em plena formação emocional, cognitiva e espiritual. Chamá-lo de profeta é colocar sobre ele um peso que nem adultos equilibrados conseguem carregar com sabedoria. O segundo, a liderança falhou. Não se trata de cercear dons, mas de reconhecer limites. Liberar púlpitos a adolescentes sem preparo bíblico e psicológico é negligência espiritual. A liderança errou. Em terceiro lugar, espiritualizar o descontrole é muito perigoso. Muitos confundem emoção com unção. Gritos, frases de efeito e dramatizações viram espetáculo e não edificação. Em quarto lugar, faltam pais presentes. Onde estão os pais do Miguel? Pais maduros orientam, corrigem e protegem os filhos da exposição precoce. Em quinto lugar, a igreja não é palco de estrelismo. Crianças e adolescentes devem ser discipulados, não transformados em atrações itinerantes. A fama corrompe quando a raiz não é sólida. A fama corrompe quando a raiz não é sólida. Em sexto lugar, a exposição destrói antes de edificar. Miguel pode ser um jovem com um chamado genuíno, mas sem o tempo necessário para crescer, amadurecer, o brilho de hoje pode ser a queda de amanhã. Em sétimo lugar, chamado não é atalho para a autoridade. O dom precisa ser lapidado, gente. Samuel ouviu a voz de Deus quando criança, mas foi orientado por Eli. Em oitavo lugar, a carência por novidade revela igrejas sem profundidade. Ouçam, pastores, líderes. A carência por novidade revela igrejas sem profundidade. A sede por moveres novos faz líderes negligenciarem critérios bíblicos de maturidade. Em nono lugar, a dor de hoje pode ser a voz de amanhã se houver correção. A dor de hoje pode ser a voz de amanhã se houver correção. Miguel não deve ser cancelado, mas acolhido e discipulado com amor, firmeza e verdade. E se ele se submeter, com certeza amanhã poderemos ter um grande pregador. Em último lugar, décimo lugar, é hora de reformar o discipulado, corrigir a forma como discipulamos. Crianças e adolescentes precisam ser amados, ensinados e protegidos, não usados como troféus espirituais. Gente, a igreja precisa resgatar a sobriedade. O verdadeiro profeta não é medido pela idade, mas pela maturidade com que honra a palavra de Deus. Que a história de Miguel não seja um escândalo, mas um grande alerta. Que o menino cresça e com ele também cresçam os líderes ao seu redor. Pense nisso e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Eu amo ouvir pastores maduros falando. Ouvir a opinião do pastor Josué Gonçalves foi um divisor de águas para mim em relação ao Miguel Oliveira. O que você achou da opinião do pastor Josué Gonçalves? Deixa aqui nos comentários. Mas agora nós vamos ouvir o vídeo mais impressionante que está viralizando aí na internet agora. Esse vídeo, meus queridos, olha, ninguém esperava por essa. Eu tenho certeza que você não esperava por essa. Nós vamos ouvir agora um vídeo que vai deixar você chocado. Mas antes, eu quero pedir para você deixar um like aqui,
curte aqui esse vídeo, tá bom? Deixa o like, não vai te custar nada para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou o pastor Elton Bueno e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado. Aqui no meu canal nós assistimos sempre vídeos que estão viralizando e vai chegar sempre para você em primeira mão, eu te garanto, tá bom? Vamos para esse vídeo impressionante agora? Eu vi muita mídia evangélica por aqui, eu agora mesmo dei entrevista ali pro pessoal dos Assembleianos de Valor e disse a eles, vocês têm que ser uma mídia diferente, porque leva o nome Assembleianos de Valor, então somos assembleianos. Gideões, embora atravessou fronteiras, é administrado hoje pela Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina, é uma marca nossa. Então vamos defender a nossa turma, vamos defender a nossa fé. Você não vai encontrar na internet feiticeiro falando de feiticeiro, você não vai encontrar na internet muçulmano falando de muçulmano, você não vai encontrar na internet nem petista falando de petista, mas você encontra na internet crente falando de crente, você encontra assembleiano falando de assembleiano. A internet acabou dando vez e voz para muita gente que não merecia ter, e isso tem destruído vidas. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora, eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele, e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele, Miguel, existe dois tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança, todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto, aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele, quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história, e mesmo tendo história eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço, mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é, mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente, a mãe está com câncer faz 5 anos, e a única irmã que ele tem é feiticeira.
Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se for em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo. Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? É assim que os crentes agem. Aí o Silas Malafaia, que também é assembleano, falou contra o Miguel Oliveira, né? E inclusive falando sobre a questão de dinheiro. O que você pensa sobre isso? Você acha que essa mensagem do Marco Feliciano e esses vídeos que as pessoas estão fazendo, dizendo que o Silas Malafaia não tem direito de falar sobre isso porque ele é assembleano também, você acha que é Deus calando o Silas Malafaia? Ou você acha que nem Deus consegue calar o Silas Malafaia?